o ministro Alexandre de Moraes é ao mesmo tempo vítima, relator, juiz e sei lá mais o que. O que ele quiser ser, parece que ele vai achar que ele pode ser. O que acontece nesse inquérito é um grande mistério, ninguém consegue ver o que tem dentro, só serve para um ministro específico fazer o que ele acha que deve, sem que ninguém coloque freio. Isso não pode acontecer. Nós estamos falando aqui do judiciário, prestando contas à sociedade. Em que existe a Polícia Federal, porque no Supremo a tentativa é de abafar, no Congresso é de acordão. Agora, essas investigações... Setores do governo também. Exatamente. Inclusive, o PT da Bahia tem lá seu risco com relação ao Vorcaro, né? Tem toda uma história que fez com que o Vorcaro virasse, e o Master virasse esse banco grande a partir do crescimento que eles tiveram na Bahia, com a carteira de crédito consignado e tudo. Mas onde que eu estou querendo chegar? Eu acho que o presidente, os maqueteiros do presidente estão dizendo para ele que essa vai ser uma questão. Então ele está se diferenciando porque já está chegando perto dele. Você tem desde o INSS com o Lulinha ao Master chegando aos ministros, tem Lewandowski, o Guido Mantega, todo esse entorno do Lula. Então o que ele está querendo dizer? Isso aqui não diz respeito a mim. Toda vez que ele tem chance, ele fala isso. E aí, eu acho que tem um outro ponto que ele está identificando, que é o seguinte, esse caso, como você está falando, a Polícia Federal vai continuar investigando, você tem investigação no Rio, no Amapá, em Alagoas, só em relação ao fundo de pensão estadual, tem uma investigação em São Paulo que está andando sobre o Master como um todo, tem uma investigação em Brasília sobre as fraudes do Master. Tudo isso é ponta solta. Então você não tem como prever. O que você tem como fazer é dizer, olha, eu estou liberando, justamente, eu estou deixando o Banco Central investiga. O Banco Central tem autonomia, mas enfim, o Banco Central está fazendo o que tem que fazer, a Polícia Federal está fazendo o que tem que fazer, mas o mais importante, eu acho, ele está querendo mostrar, querendo se distanciar do STF, porque enquanto esse caso Master continuar criando notícias, você vai transformar esse caso num ponto de debate da campanha. Já é, mesmo que não aconteça mais nada, já será. Então, o que ele está querendo dizer? Olha, eu estou fazendo a minha parte e não vou me meter com essa história. Agora, é muito engraçado o presidente falar em mercantilização da política, né? O que a gente viu na Lava Jato foram depoimentos de vários empresários, vou citar só o que foi mais impactante, do Marcelo Odebrecht, dizendo que deu 300 milhões de reais no Caixa 2 para as campanhas dele e da Dilma, que ele foi avisado. Então, assim, não é motivo de espanto, é justamente uma declaração feita por maqueteiro para atender uma demanda específica de se distanciar da corrupção dessa vez. Aliás, eu tenho uma tese sobre por que ela acabou e eu acho que ela ajuda a explicar o Vorcaro, que é o seguinte, apesar de tudo que se diz sobre a Lava Jato, ela não começou a acabar por causa do presidente Lula, ou por causa do Bolsonaro. Ela começou a acabar quando ela avançou para cima dos elos entre os corruptos e tal e o judiciário. Essa é a ordem, eu até já escrevi sobre isso, assim, a ação do Lula, que pleiteava a suspeição do Sérgio Moro, ela é de 2019. E assim como várias coisas que começaram a andar agora, ela só começou a andar em 2021, poucos meses depois daquela operação que houve aqui no Rio de Janeiro sobre advogados que eram acusados de intermediar decisões do STJ, inclusive de serem próximos de pessoas do STF, e o presidente da FEComércio começou a fazer uma delação premiada. Ali melou tudo. E depois daquilo, sim, se decidiu que o Moro era suspeito, etc. Eu não estou dizendo que a decisão não tinha fundamento. Tem algumas coisas realmente que eu acho que estavam certas. Mas, sim, a coincidência temporal é impossível de ignorar e eu acho que isso explica por quê. Justamente na hora que a Lava Jato começou a ir para cima do judiciário, ela acabou. E agora nós estamos vendo que boa parte do capital, do poder e da influência que o Vorcaro tinha se devia às relações que ele tinha no judiciário. Então não é de graça. Isso aconteceu porque ficou todo mundo achando que podia fazer de tudo, né? A Polícia Federal acaba de encontrar uma mala recheada com milhões de reais dentro da sede do PT lá na Bahia. E adivinha só quem que deixou essa graninha por lá? Ele mesmo, Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Meus amigos, é inacreditável o que está acontecendo. Após uma mala recheada de dinheiro ser encontrada pela Polícia Federal ali na sede do PT da Bahia, acredite se quiser, Malu Gaspar,
ela está correndo risco. Sim, um sério risco. A jornalista soltou todo o podre envolvendo o STF, envolvendo o Lula e também, é claro, esse escândalo explosivo do Banco Master. Gente, o que eu vou mostrar nesse vídeo realmente está chocando o Brasil, porque aqueles que cutucam a ferida realmente é exposto e começam a correr risco até mesmo de vida. E você acredita que Lula realmente é o chefão do Banco Master? Ele é o chefe de Vorcaro? Comenta aqui embaixo e segura aí, porque o que eu vou mostrar nesse vídeo realmente é fortíssimo. Meus irmãos, meus amigos e todos que assistem aqui o meu canal, por favor, antes de continuar esse vídeo, eu te peço encarecidamente, taca o like para esse vídeo, inscreva-se aqui no canal, compartilhe esse vídeo e ative o sininho das notificações. E claro, dê uma forcinha aí pro nosso canal, deixa o joinha agora mesmo para você não esquecer posteriormente. Gente, o negócio é mais sério do que nós pensamos, o negócio está cada vez pior. Bora reagir comigo, porque isso está tirando o sono de Lula. O que não falta no Brasil é investigação sobre máfia. Tem para todo gosto, combustível do INSS, das bets, mas tem uma apuração rolando há meses em Brasília que vem deixando muita gente nervosa, porque mexe com um vespeiro e ninguém sabe aonde vai dar. É a apuração sobre o esquema de venda de sentença no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, por onde passam causas e disputas bilionárias. Tudo começou no final de 2023, quando um advogado do Mato Grosso foi assassinado com 10 tiros na frente do próprio escritório. E a polícia encontrou no celular dele mensagens mostrando um contato frequente e bem esquisito com assessores de 4 ministros do tribunal. Puxando o fio da história, a PF descobriu uma rede de lobistas que intermediava a venda de decisões desses ministros e chegava até a enviar os textos prontos para os gabinetes. A apuração mostrou que eles usavam mensagens cifradas, celulares em nome de laranjas e cartões de crédito para disfarçar o pagamento de propina. De acordo com o relatório sigiloso que a gente mostrou no Globo, esse pessoal formou uma organização criminosa dividida em 3 núcleos: o dos assessores dos ministros, o dos negociantes das sentenças e o dos clientes, principalmente empresários. Por enquanto, nenhum ministro é formalmente investigado. Mas mesmo assim, o caso está com o STF, que é para onde vão as investigações sobre gente com foro privilegiado. Recentemente apareceram indícios de que assessores de mais 4 ministros podem estar enrolados. E até agora não deu para entender como foi possível que toda essa gente tenha feito todos esses crimes sem que nenhum chefe soubesse. Já foram várias etapas, dezenas de prisões e nesse último relatório o delegado ainda pediu mais prazo para terminar as investigações porque descobriu novas pistas, como empréstimo de avião para autoridade e indicação de magistrado para cargo público. Esse tá com cara de ser um daqueles casos que você puxa uma pena e vem a galinha. E é por isso que está fazendo muita gente perder o sono em Brasília. Mas você pode ficar tranquilo, que a gente está acompanhando tudo para vir contar para você em primeira mão. Então... Tá ficando tudo muito complicado, porque primeiro esse encontro do Lula com o Peleleco foi feito na surdina. Não estava na agenda oficial. Depois o Lula disse que o Peleleco foi lá pedir ajuda e ele falou que o Galípolo, que ele não ia se meter. Pelo menos foi isso que ele disse publicamente. Agora está sendo vazado que o presidente da República atuou diretamente para impedir uma operação privada entre instituições financeiras. Isso aí eu pergunto, essa decisão é técnica ou política? Depois eu pensei que o André Esteves era a best do Lula, já não estou entendendo mais nada, porque segundo os burburinhos de corredor, inclusive a prisão do Vorcaro tem a ver aí com essa transação dele ter recusado vender o Master por R$1 ao Esteves, Outra coisa, quando o Lula teve essa reunião com o Vorcaro, o banco já vinha enfrentando crises, já estava tudo meio confuso. Então, houve uma interferência política num debate que deveria ser apenas empresarial entre empresas privadas, e a presença do Galípolo ali torna tudo isso ainda mais delicado. Marina, a verdade é o seguinte...
Coisas estão sendo vazadas do telefone do Vorcaro. Gente, até agora teve um telefone só e olha o estrago. Eu tenho duas questões que isso me afligem. Tudo será vazado para o povo brasileiro saber a real verdade de todos relacionados com o Vorcaro, né? E outra coisa... Eles vão deixar o Daniel fazer a delação completa? Eu cada vez mais duvido. Como agora o PT tem as instituições na mão, bom, se bem que isso é um ponto positivo. Eu duvido que Lula gostaria que isso tivesse sido vazado. Mas eu tenho a impressão que a gente está vivendo um jogo de, sabe, caça o rato. Joga um pouquinho ali, joga um pouquinho aqui. O brasileiro quer saber a totalidade desse escândalo ecumênico, né? Quem Vorcaro comprou, o que foi conversado, e é muito esquisito essa reunião particular entre Daniel e Lula aconselhando ele, dizendo que ia mudar o presidente do Banco Central, enfim, é estranho. Começou a queima de arquivo do maior roubo da história dos nossos aposentados. Senhora Iris Ferreira foi encontrada morta em sua residência no Vale do Mucuri, Minas Gerais. Essa que era dona de uma empresa que prestava serviço direto para a Conafé. E nós temos dois pontos importantes. Primeiro, o senhor Carlos Lopes, presidente da Conafé, que está foragido da justiça, que teve a sua prisão decretada através de um pedido nosso da CPMI, tinha um caso amoroso com Dona Iris Ferreira. E o mais impressionante disso tudo é que um dia após a busca e apreensão à sua casa, um dia após a polícia defragrar todo esse esquema que ela participava, ela simplesmente foi encontrada morta em sua residência. A polícia ainda trata isso como a possibilidade de suicídio. Mas, na verdade, a gente vai ter que ter muita cautela, porque essas investigações podem apresentar algo terrível. Eu já tinha falado sobre isso em outro momento e volto a repetir para vocês. A partir deste momento, ao longo caminhar da CPMI e os desdobramentos que estão tendo, nós vamos ver muitas queimas de arquivo ao longo desse processo. Sabemos que é muito importante encontrar, prender, condenar e fazer com que o dinheiro volte aos nossos aposentados, que esse dinheiro é um dinheiro deles. Então, uma informação muito importante para vocês, já que a grande imprensa parece que não deu muita atenção a este que é um caso muito sério. Continuamos trabalhando. Segunda-feira teremos mais oitiva. Estamos firmes e fortes para desvendar, prender e condenar todos esses bandidos. Conta com o meu trabalho. Olha, Milton, caiu muito mal dentro do Supremo, especialmente porque todo o trabalho que vinha sendo feito até então pelo presidente do Supremo, Edson Fachin, e pelos outros ministros que se reuniram ali secretamente com o Toffoli na semana passada para, na prática, forçá-lo a renunciar à relatoria do processo do caso Master, todo esse trabalho vinha sendo feito para tentar distensionar o tribunal e acalmar a situação, assim, acalmar a repercussão que estava sendo muito ruim desse caso para o próprio Supremo. Então não deu, assim, isso aconteceu na quinta-feira. Na sexta-feira houve muita tensão porque vazou o conteúdo dessa reunião de uma forma que, segundo os próprios ministros, foi tão literal que isso despertou suspeita de gravação, de que o ministro Toffoli teria gravado os outros ministros, e não deu nem, sei lá, nem chegou a terminar o carnaval. Na terça-feira de carnaval de manhã, já tinha a Polícia Federal na porta dos auditores da Receita para apurar um vazamento, Milton Cássia, que ninguém sabe exatamente o que é. Nós estamos deduzindo que o que o ministro Alexandre de Moraes está querendo é apurar a origem dos vazamentos de informação que levaram as nossas matérias, a minha, no caso do Lauro Jardim, sobre o caso Master. Mas isso o ministro não diz, né? O ministro, quando manda fazer um levantamento sobre vazamentos, na nota oficial que o Supremo divulgou, ele fala em uma coisa assim, vazamento indevido de dados com suspeitas difusas e de difícil dissipação, usando termos propositalmente vagos, porque ele não quer dizer
qual é a suspeita. Por quê? Porque existe um problema, e esse problema caiu muito mal no Supremo, que é o seguinte: se havia uma suspeita só sobre ele, porque só sobre os dados dele, da mulher dele, e do escritório da mulher dele, por que então ele pediu que a Receita verificasse dados de mais de 100 pessoas? Né? Seriam 100 pessoas, grosso modo, entre ministros e parentes dos ministros. Né? Se era um vazamento localizado, para que olhar o dado de tanta gente? Ele encomendou da Receita Federal que fizesse um rastreamento em todos os acessos aos dados de todas essas pessoas para verificar se houve acesso ilegal e já com vistas a checar um vazamento. Segunda coisa que os ministros têm falado: bom, se havia suspeita sobre 100 pessoas ligadas a todos nós, por que nós não fomos informados? De onde que o Alexandre de Moraes achou que ele poderia colocar no inquérito das fake news, que é um inquérito aberto em 2019, com outra finalidade, um levantamento tão amplo sobre nós? E aí, para você ver como que o clima está ruim no Supremo, como a desconfiança entre todos está muito forte, já teve ministro dizendo, inclusive para mim, que estava achando que o Alexandre de Moraes de fato queria era levantar dados sobre eles, os ministros, já tentando se prevenir de uma futura fase da investigação do Massa que poderia chegar nele. Nós sabemos que o celular do Daniel Vorcaro ainda não está, assim, muito pouca coisa que existe no celular apreendido do Daniel Vorcaro durante a prisão dele lá em novembro, muito pouca coisa veio a público. E a gente sabe que tem menções ao Alexandre de Moraes. E ele também sabe. Então, dentro do Supremo, há uma desconfiança também de que toda essa ação possa servir para prevenir alguma ofensiva sobre o próprio Moraes, e mais, como cortina de fumaça para o que de fato tem que ser discutido, que são o contrato da mulher dele, que até hoje não explicou, e a questão do ministro Dias Toffoli, que também, assim, se afastou do processo. Mas e as relações dele com o Vorcaro? E o pagamento de 35 milhões de reais pela participação no resort, que até outro dia ele nem assumia que era dele? Então tem muita coisa estranha envolvendo o Supremo com o Massa e o Daniel Vorcaro que precisa ser apurada. Mas o que eles estão fazendo agora é se auto-atacar, porque o ministro Alexandre de Moraes tomou uma atitude à revelia de todos os outros e está sendo apoiado por um lado, né, internamente pelos ministros que costumam apoiá-lo, segui-lo nas decisões, mas cada vez mais a gente detecta um incômodo entre mais e mais ministros. Ontem, falando com alguns deles, a informação que eu recebi é que foi unânime esse desconforto com o fato de ninguém ter sido avisado. Como assim? Tem suspeita sobre nós, sobre os nossos parentes, e a gente não sabe? Então, a coisa está muito mal parada, sabe, Milton? Porque a questão é que, aparentemente, o Alexandre de Moraes e os outros ministros não estão entendendo o tamanho do problema que esse caso passou a representar para o Supremo. A ponto de, na semana passada, muita gente se referia ao caso Massa como o caso Toffoli. Quer dizer, você tem a maior fraude financeira do Brasil sendo investigada e, no fundo, o que as pessoas estão prestando atenção? Como é que um ministro do Supremo está enredado com um banqueiro que executou essa fraude financeira bilionária? E em relação, Malu, a essa investigação contra os auditores da Receita, também vem causando bastante estranhamento essa investigação ter sido incluída no inquérito das fake news, né? Sim, Cássio, eu acho que isso é um problema sério, inclusive dentro do Supremo, porque esse inquérito, veja, ele foi aberto em 2019, e o curioso é que com essas notas dos auditores fiscais explicando a situação, a gente lembrou de uma coisa que nem foi muito bem divulgada na época, mas que aconteceu, que esse inquérito foi aberto lá em 2019, já tendo como origem um suposto vazamento de informações de ministros de contratos ou de informações financeiras das mulheres dos ministros do STF, a saber, a mulher do ministro Gilmar Mendes à época, a mulher do ministro Dias Toffoli, e o Dias Toffoli abriu um inquérito com interesse próprio, né, porque ele seria alvo disso, entregou para o Alexandre de Moraes sem sorteio. O Alexandre de Moraes manda fazer uma ação e afastar os servidores da Receita que supostamente teriam feito o acesso indevido aos dados dessas mulheres, e o que o Unafisco, a entidade dos auditores, lembrou a nós, e eu fui pesquisar e foi isso mesmo, é que esses auditores depois foram reintegrados porque não se descobriu nada sobre eles. O próprio Alexandre de Moraes reintegrou porque não tinha prova de que esse acesso, que era um acesso que tinha ocorrido como parte de uma investigação de muitos CPFs, e aí sem querer eles entraram ali, entraram ali e perceberam que tinham pessoas ligadas aos ministros, mas não foi uma investigação focada naquilo.
o próprio ministro Alexandre de Moraes mandou reintegrar esses servidores. Então, veja, você tem uma investigação em 2019 que já iniciou errado, né? A vítima decidindo abrir investigação, decidindo quem ia ser o investigador, quem seria o juiz. Bom, você já tem um contexto ruim, mas além disso, a investigação avança e você descobre que não tem nada para investigar. O que você faz? Fecha o inquérito. Não, o inquérito continuou aberto e foi virando outras coisas, foi se travestindo de outras coisas. Virou o inquérito das fake news, mas primeiro ele era um inquérito para apurar essa coisa dos auditores, ele virou um inquérito para censurar matérias da revista Cruzoé que mostravam trechos da delação do Marcelo Odebrecht em que ele falava que o Dias Toffoli era o amigo do meu pai, ou seja, o amigo do Lula, e Odebrecht se referia a ele como alguém influenciável. E foi virando outras coisas, virou um inquérito para apurar milícias digitais, virou um inquérito para apurar fake news dos bolsonaristas, e ele nunca foi encerrado, nunca foi prestado contas à sociedade. Em 2020, o Supremo chegou a chancelar esse inquérito, numa votação de todos os ministros. E aí o Fachin falava, mas precisamos, nessa votação, que a gente tome cuidado, porque o veneno, isso pode virar um veneno contra nós mesmos. Pois é, virou um veneno. E o que a gente está vendo, tanto na reunião do que houve secreta do Supremo que vazou, e agora com o silêncio diante da atitude do ministro Alexandre de Moraes, é que a responsabilidade pelo que está acontecendo é do próprio Supremo, porque os ministros se protegem. O próprio ministro Flávio Dino disse na reunião, que a gente sabe que ele falou porque vazou, que ele é STF Futebol Clube, e os ministros se protegeram, fizeram com que o Toffoli renunciasse, mas fizeram uma nota apoiando o Toffoli, dizendo que não há problema nenhum na atitude dele, e agora, novamente, estão em silêncio diante de uma atitude que, nos bastidores, eles criticam e muito. Então, assim, hoje o que a gente está vendo? A população chocada com as atitudes que o Supremo, especialmente os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, vem tomando, e do outro lado, o Supremo em convulsão interna, mas ao mesmo tempo em silêncio, ninguém toma atitude sobre nada. O resultado existe um fosso gigantesco entre a população, a sociedade e o Supremo Tribunal Federal. E não é com meias atitudes que o tribunal vai resolver esse problema. Existe uma crise, a crise precisa ser reconhecida, e o tribunal e os seus ministros precisam entender, assumir e reconhecer que eles devem satisfação à sociedade. Essa é a questão central. Né? Problemas podem acontecer em qualquer instituição. Agora, a reação dessas instituições a esse problema demonstra o respeito que elas têm pela Constituição e pela sociedade como um todo. É isso que a gente está vendo nesse caso. O Supremo não está respeitando a vontade da população. A Polícia Federal acaba de encontrar uma mala recheada com milhões de reais dentro da sede do PT lá na Bahia. E adivinha só quem que deixou essa graninha por lá? Ele mesmo, Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O mesmo partido, os mesmos petistas que estavam soltando fogo de artifício quando acharam um áudio de Flávio Bolsonaro tratando sobre um contrato de patrocínio ao filme sobre Jair Bolsonaro lá em 2024, agora se deram muito mal. A jornalista da Globo News, Malu Gaspar, fez questão de dar esta notícia maravilhosa e ao mesmo tempo amarga para aqueles que estavam comemorando de forma antecipada o fim de Flávio Bolsonaro. Você já ouviu falar nesse ditado? Tome cuidado, não cuspe para o alto, pois pode cair no seu próprio rosto. Parece que é exatamente isso que acaba de acontecer com os petistas. A investigação tá claro, ela não vai parar. Obviamente que o Vorcaro, a gente sabe, ele comprou todo mundo que era possível comprar em Brasília. Ele não comprou por ideologia. Ele mesmo já disse que falava com políticos de todos os partidos. Tem aí a questão do PT da Bahia. Não me parece que até o final da eleição vai ficar só na direita. Ocorre que... Mas agora eu quero ver o mesmo empenho do PT, da própria Globo, porque o que a gente viu aqui foi uma atitude isolada da jornalista Malu Gaspar, que tem demonstrado muita coragem ultimamente. Eu quero ver o empenho da Janja, do Lindbergh Farinha, Lindbergh Farias, eu sempre erro o nome dele, do André Janone, chamando o Lula, o PT da Bahia, o partido dele, de um bando de corrupto, ladrão e bandido. Ou seja, até o período eleitoral, muita água vai rolar debaixo dessa ponte. A Malu Gaspar deixou claro que está certo, que vão encontrar muita grana dentro do PT lá na Bahia. Tudo do Daniel Vorcaro. Então vejam só, enquanto há uma preocupação com o patrocínio de um filme lá em 2024, ou seja, mais de 2 anos atrás, do outro lado nós temos
Um partido que, segundo investigações, segundo a jornalista da Globo, Malu Gaspar, há um envolvimento sujo, porco. Mas não, essa mesma turma estava rotando moralidade, estava rotando ética. A casa caiu. E para deixar o nosso domingo ainda melhor e a próxima semana começar de forma espetacular, eu quero te mostrar uma reportagem que acaba de ir ao ar do Jornal Nacional, também da Globo, informando que a reportagem do Intercept, uma mídia de esquerda alinhada com o governo Lula e que inclusive já foi acusada de receber até dinheiro do PCC, não deu certo. Flávio Bolsonaro disparado e pode vencer no primeiro turno. O Datafolha divulgou uma nova pesquisa com intenção de voto na eleição presidencial. O Datafolha pesquisou 3 cenários de segundo turno. No primeiro, a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro. Em dezembro, Lula tinha 51%. Em março, 46%. Em abril, 45%. Agora, 45% de novo, com a margem de erro de 43% a 47%. Flávio Bolsonaro tinha 36% em dezembro. Em março, 43%, depois 46%, agora 45%. Na margem de 43% a 47%. Lula e Flávio Bolsonaro aparecem empatados. Votos em branco, nulos ou nenhum dos candidatos, 12%, depois 10%, 8% e agora 9%. Não sabem, 1% em todas as pesquisas. Ah, agora tá tudo muito claro do real motivo que uma mídia de esquerda ligada ao governo do PT ter divulgado os áudios e com a expectativa alinhada dele, só que fracassou, é claro, de derreter o Flávio Bolsonaro. Imagina só o Lula, a Janja, o Haddad, todo mundo sentadinho vendo lá os estrategistas, né, políticos do PT, vendo que tudo que eles fizeram não deu certo. Que eles se lascaram e muito, e que tudo isso fez, na verdade, com que o povo tivesse ainda mais certeza do candidato, que é Flávio Bolsonaro. A investigação tá claro, ela não vai parar. Obviamente que o Vorcaro, a gente sabe, ele comprou todo mundo que era possível comprar em Brasília. Ele não comprou por ideologia. Ele mesmo já disse que falava com políticos de todos os partidos. Tem aí a questão do PT da Bahia. Não me parece que até o final da eleição vai ficar só na direita. Meus amigos, as eleições estão chegando e estamos vendo que o negócio está cada vez pior. E você, acredita que o PT é uma rede criminosa? Você acredita que Lula é o chefão? Comenta aqui embaixo. Realmente está difícil a situação do Brasil e se o PT continuar no poder, não sabemos o que pode acontecer com o nosso país. E claro, eu quero saber de você, em quem você vai votar em 2026? Flávio Bolsonaro ou vai continuar mantendo Lula no poder? Comenta aqui embaixo, deixa a tua opinião aqui abaixo desse vídeo e claro, não esqueça de compartilhar esse vídeo, de deixar o joinha, porque isso está dando o que falar. Deus abençoe você que assistiu comigo, fique com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser. Fui!